Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema do nosso vídeo vai novamente falar sobre entrevistas de jogadores que causaram polêmica. No entanto, diferentemente da anterior, na qual nós falamos do Neymar com o Romário, comparativo específico dele para com o Rivaldo, nós vamos falar da entrevista do Cristiano Ronaldo, na qual ele se autoproclamou o melhor de todos os tempos e justificou o ser o melhor de todos os tempos porque, teoricamente, ele é o mais completo de todos os tempos e ele nunca teria visto alguém tão completo como ele. Então, esse é um ponto, é um sintoma geracional, um sintoma da época, do espírito do tempo que nós vivemos, que é não vi, logo não existe. Não conheço, logo não interessa. E isso acontece de uma forma ampla e nós vemos aí um atleta, uma personalidade mundial famosíssimo, bilionário, né, falar coisas desse tipo, né? Dizendo que nunca viu, e se não viu é porque não existiu. Então, nesse vídeo, eu quero contestar o seguinte: eu não vou falar sobre o Cristiano Ronaldo ser o melhor de todos os tempos ou não. A mim me parece muito claro que ele não seja. Legal que ele se sinta assim, acho bacana, mas também percebo que aí é uma questão, né, relativa a uma necessidade de autoalimentação, digamos assim. Ele precisa, uma pessoa que tem uma necessidade constante de elogio. Eu diria que ele está no top 3 de todos os tempos de atletas com ego mais inflado, né? Ao lado do Romário e do Ibrahimovic. Então, não sei nem se nesse aspecto o Cristiano Ronaldo seria o primeiro, tá? Fica aí a provocação. Segundo aspecto, a questão do ser completo, né? Esse termo do ser completo, na visão do Cristiano Ronaldo, na visão que ele trouxe, ele resumiu a habilidades, a multiplicidade de habilidades, recursos. Eu não entendo que um atleta, um jogador de futebol, sobretudo, ser completo, se traduza em recursos, especificamente falando de finalização, né? Eu bato com a esquerda e com a direita, eu cabeceio bem, eu também faço gols de falta. Aí ele acrescentou, né, o fato de ser forte, rápido e ter alta impulsão. Esse pacotão aí um pouco de aspectos físicos e recursos de finalização. Mas eu não entendo que isso torne um jogador completo ou mais completo do que outros que não tenham recursos, né? No meu entendimento, o ser completo é o jogador, de qualquer posição que ele seja, ele ter recursos diferentes para conquistar objetivos ou metas diferentes, seja na defesa, na criação ou no ataque. Cristiano Ronaldo tem N recursos, N capacidades no ataque. Nem na criação, nem na defesa ele tem recursos. E outros jogadores que, teoricamente, têm menos recursos do que ele na frente, né, na finalização, no ataque, têm alguns desses outros recursos, né? Exemplo, como dizer que Franz Beckenbauer não foi um jogador completo? Basta dizer que em Copas do Mundo ele tem 5 gols, que é mais do que muitos atacantes históricos obtiveram. Era um jogador que atuava como zagueiro, como primeiro volante, nas laterais também, portanto ele tinha uma capacidade grande de defesa, tinha, quando necessário, a capacidade de ataque e também tinha um excelente passe, ajudava na criação, podia ajudar na armação, eventualmente. O Roberto Carlos, nosso lateral esquerdo, extremo qualidade nas faltas, né? Ainda que mais limitado nos recursos de falta, mas vários gols de falta, gols de pênalti também. Um excelente passe invertido de jogo, absurda, ótimo no apoio, vários gols de fora da área também. Então, era, sem dúvida, um jogador completo. O que dizer, por exemplo, de Xavi Hernandes e Andrés Iniesta? Andrés Iniesta um pouco mais avançado, Xavi mais atrás, mas os dois com recursos de passe absurdos, bons marcadores e com mais de 100 gols na carreira cada um deles. Todos esses quatro que eu mencionei até o momento são absolutamente completos. Puxando lá Lothar Matthäus, o Paulo Maldini, né? Paulo Maldini que você vê nas seleções de todos os tempos como lateral esquerdo, mas jogou de zagueiro. Então, qual das posições ele tinha efetivamente, sendo que ele foi um dos melhores de todos os tempos em ambas? Lothar Matthäus jogou como lateral, como líbero, como zagueiro, como meio armador, né? Copa de 90.
camisa 10, melhor do mundo em 91 pela FIFA, bola de ouro em 90. Copa de 86 jogou de zagueiro, estava marcando o Maradona naquela Copa. Um momento ele não conseguiu marcar o Maradona, o suficiente para o Maradona abrir um passe pro Burruchaga ou Valdano. Burruchaga fazia o gol na Copa de 98, ele já estava jogando de líbero. Então, um jogador absolutamente completo, né? E quantos outros casos a gente poderia citar assim de jogadores na história? O próprio Rogério Ceni, se vocês quiserem, um goleiro com mais de 100 gols marcados, sendo 62 de falta, muito próximo, inclusive, dos números do Cristiano Ronaldo, que se considera o melhor de todos os tempos, porque também nas faltas, na cabeça dele, ele é o melhor de todos os tempos, sem a menor dúvida. Garanto para vocês que ele se considera o melhor cobrador de falta de todos os tempos, muito acima de Beckham, muito acima de Juninho Pernambucano. E se falarem de Marcelinho Carioca para ele, ele vai dizer simplesmente que ele não conhece e, portanto, ele é melhor. Quantas vezes o Marcelinho fez gol na Champions? Ele vai perguntar assim. Então, isso falado, e eu vi muita gente na imprensa contestar o fato de ele ser o melhor de todos os tempos, naturalmente, o fato de ele ser o mais completo, pensando nesse aspecto que eu falei, né? E aí eu poderia citar jogadores da frente, como o próprio Lionel Messi, que eu prometo não vou falar muito sobre ele nesse vídeo. O Lionel Messi, na minha visão, é um jogador mais completo do que o Cristiano Ronaldo, por quê? Ele tem muito mais assistência, só que ele não tem assistências de último toque. Ele não é aquela assistência que abriram para ele, ele deu um cruzamento e o outro jogador finalizou. Invariavelmente, a assistência dele ela é já a jogada toda criada, servindo ao jogador, né? Lances como o dele na semifinal da Copa de 2022 contra a Croácia, ou contra a Suíça, aqui na Copa de 2014, são épicos, né? Driblou três, quatro, cinco jogadores, ou driblou um jogador várias vezes, ou em velocidade, em profusão. Enfim, isso é ser um jogador completo. Mais de 800 gols na carreira, exímio batedor de faltas. Não tem perna direita, mas marcou mais de 100 gols com a perna direita. Não tem cabeça, né? Não tem cabeceio, mas marcou dezenas de gols de cabeça, inclusive um gol na final da Champions League contra o próprio Cristiano Ronaldo. Mas, novamente, vamos então para o terceiro ponto da fala dele, que é o de ser o mais completo. Ele diz que nunca viu ninguém tão completo quanto ele. Ele diz que se considera o melhor de todos os tempos, mas que respeita quem prefira, palavras dele, Pelé, Maradona ou Messi. Mas nunca vi ninguém tão completo quanto eu. E dizer que o Cristiano não é completo é mentira. Quer dizer, afinal de contas, disseram que ele não é completo, ou disseram que há jogadores mais completos do que ele, ou essa preferência por ele não ser o melhor de todos os tempos, contraria o fato de ele ser completo. O Cristiano honrou aí o fato de ser lusitano, né, com todo o respeito aí, né, ele honrou, ele se confunde no que ele está dizendo, mas voltemos então ao argumento dele. Vamos concentrar no seguinte: ele é o mais completo de todos os tempos e ser completo quer dizer mais recursos de finalização ou ter todos os recursos de finalização. Vamos ver. Eu selecionei aqui especificamente o nome de 7 jogadores de todos os tempos que são tão completos, mais completos ou muito mais completos do que ele. E aí não vão entrar na conta vários outros. O próprio Ibrahimovic, que eu citei há pouco, tem, acredito eu que, não sei precisar, mas dezenas e dezenas de gols com a perna esquerda, tem muitos gols de falta, muitos gols com a perna direita, muitos gols de cabeça. Ele tem 511 gols por clubes e 62 pela seleção. Então, próximo de 600 gols marcados, certamente vários deles, eventualmente uma centena com a perna esquerda, dezenas e dezenas com a cabeça, vários gols de falta, né? Um percentual de aproveitamento dos pênaltis superior ao do Cristiano Ronaldo, embora menos gols do que o Cristiano, já vamos falar sobre isso. E também muitos gols com drible, gols de fora da área, gols de dentro da área, de tudo quanto é tipo, né? Mas eu não vou citar o Ibrahimovic como a questão aqui, né? Ele pode proclamar, como eu falei, ele é um dos top 3 que mais tem o ego inflado na história do futebol, mas ele pode proclamar ser mais completo do que o Cristiano Ronaldo.
E aí nós sabemos que a resposta de alguém que defenda o Cristiano Ronaldo comparativo com o Ibra vai ser a carreira, vai ser o número de troféus, o número de chuteiras de ouro e bolas de ouro, natural. Só que essa argumentação não vai valer mais para frente, não é mesmo? O próprio Neymar, ele tem uma capacidade imensa de finalização com a perna esquerda, acredito eu que também bata na centena de gols com a perna esquerda. Vários, obviamente, gols com a perna direita, ele passou dos 400 gols de carreira, na carreira. Então tem muitos gols com a perna direita, vários com a perna esquerda. Ótimo batedor de faltas também, excelente cobrador de pênaltis, mas aí ele não tem o cabeceio, por exemplo, né? Ainda que tenha gols de cabeça, é um caso parecido ao do Messi. Um caso parecido também é do Ronaldo Fenômeno, que é excelente com a perna esquerda, muitos gols, chute muito forte, em alta profusão, velocidade, mas mais gols naturalmente com a perna direita. Tem muito mais gols de cabeça e era muito melhor com a cabeça do que se pensa, do que se fala. Eu já falei sobre isso aqui no canal, no mesmo vídeo das várias perguntas sobre o Ronaldo. É verdade que ele não tinha cabeceio, eu falo e mostro que não, mas naturalmente que não é assim o recurso principal, nem tampouco ele seria uma referência, né, nos gols de cabeça. Mas ele, por exemplo, não tinha cobrança de falta, né? O Ronaldo não era um grande batedor de faltas, não era nem a opção principal do time para ser a cobrança de faltas. O mesmo poderia dizer também do Romário, Baixinho Romário, vários gols de cabeça, mesmo sendo anão, né? Aquele gol contra a Suécia na final de 94 e outros tantos, na semifinal de 94 e outros tantos. Muitos gols com a perna esquerda, muitos gols com a perna direita, drible curto, finalização rápida, excelente com as duas pernas. Fez gol até de bicicleta, né? Mas também não tinha cobrança de falta, né? E também era mais circunscrito. Então, já que eu quero desenhar para vocês que, na minha visão, essa questão do Cristiano Ronaldo ser o mais completo de todos os tempos, não bate para ele ser o jogador mais completo de todos os tempos, mas ele poderia ser considerado top 3 dos centroavantes mais completos de todos os tempos. A disputa dele, a rigor, é com Gerd Müller e Romário, essencialmente, porque os dois nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, eu selecionei aqui 7 jogadores da história do futebol que tem finalização com as duas pernas, bons de cabeceio, bons de cobrança de falta e, na medida que for progredindo, também outras tantas coisas. Vou citar 2 menções honrosas. E as menções honrosas vão ser pelo fato de que ambos têm uma, vamos colocar assim, baixa quantidade de gols, porque o domínio deles, a influência deles era mais para trás, né? Então, eles não eram jogadores extremamente goleadores, mas eram sim os melhores dos seus times e levaram seus times, seleção e clubes a altos patamares, mudavam a chave quando eles estavam em campo. Curiosamente, os dois começando com Zinedine Zidane e o Zizinho. Falando um pouco do Zizinho, naturalmente, a nossa maior fonte de acesso a ele é a literatura esportiva, né? Temos vídeos, mas muito escassos, mas temos muitos relatos, muitas descrições, muitos depoimentos acerca dele. E é por isso que ele vai ficar na nossa menção honrosa. Mas basta lembrar que o Zizinho, na Copa de 50, ele não disputa os primeiros 2 jogos por questão de lesão, disputa o último jogo da primeira fase e mais o quadrangular final. Ele marcou 2 gols nesses 4 jogos, mas ele foi escolhido o melhor jogador daquela Copa pela imprensa, né? Pelos relatos que nós temos ali, ele foi considerado o melhor jogador, e não pelos brasileiros, mas mundial, visão mundial, foi para com ele, né? O Zizinho, ele atuou no Flamengo, no Bangu, no São Paulo, principalmente nesses 3 clubes, e na seleção brasileira durante muito tempo, e todos os relatos apontam para isso. Um jogador que aproximadamente 300 gols, fez vários gols de falta, batia bem pênaltis, sabia sim perfeitamente finalizar com ambas as pernas e tinha a armação, a elegância, o passe. Falava-se muito da invertida de bola dele como um grande ponto. Então, Cristiano Ronaldo talvez precisasse pesquisar um pouco mais sobre o futebol antes daquilo que ele tem lembrança, né? Futebol antes de meados dos anos 90, final dos anos 90, que é onde ele deve se basear para comparar. Então, ele puxasse o futebol para os anos 70, 60, 50, talvez ele se surpreendesse. Eu não vou falar aqui de jogadores
pré-50, pré-40, né? Que aí eu estaria incorrendo no erro de afirmar coisas sem ter mais detalhes. Mas o Giuseppe Meazza certamente é um jogador que poderia ser mencionado nesse aspecto aí. E o outro, o Zidane, ele é um jogador que fez na carreira em torno de 150 gols, né? Um número relativamente baixo. Mas basta lembrar que desses 150 gols, os três mais icônicos dele foram dois de cabeça e um com a perna esquerda. Os dois na final da Copa de 98 e o gol na final da Champions League. Um voleio de fora da área com a perna esquerda que Cristiano eu nunca vi você fazer, meu amigo. Embora o Cristiano também, entre as várias coisas que ele fala sobre si, ele diz que ele nunca viu um gol mais bonito, mais importante, mais difícil, mais bem executado do que o que ele fez na Champions League contra a Juventus em 2018. Ele diz assim: o gol perfeito de bicicleta e o jeito que eu bati de bicicleta, a altura que eu subi contra o Buffon, Champions League contra a Juventus, nunca vi nada igual. Ó, gol maior de todos os tempos. Então, essa é a cabeça dele, né, pessoal? É assim que funciona. Então, eu só vou contestar aqui o que eu acho mais bizarro. Da imprensa brasileira, quando falavam da questão do completo, eles abordavam a questão de ser completo não ser apenas os recursos, mas o único jogador que eles traziam para comparar e dizer de superior ao Cristiano Ronaldo em recursos era o Pelé. O Pelé é uma obviedade, naturalmente, que obviamente ele vai ser mencionado neste vídeo. Mas há outros aí, já citei dois. Eles tão completos quanto o Cristiano Ronaldo, muito próximos, né? E aí, por fato de o Zidane ser um segundo volante, às vezes um meia de armação, e ter menos aí em torno de 150 gols, e o Zizinho por estar num tempo mais difícil para nós avaliarmos, e também não ter passado de 300 gols, é que vão ser menções honrosas para nós. Mas aí vamos para três que, na minha visão, são tão completos quanto o Cristiano Ronaldo, conforme o prisma que se olha e se observa, mais completos do que ele. São três nomes: Marco Van Basten, Zico e Eusébio. Começando pelo Eusébio, compatriota do Cristiano Ronaldo oficialmente, embora nascido no Moçambique. Eusébio é o tipo de jogador que, se você olhar nos vídeos, ele envergou muitas vezes a camisa 9, já envergou outras camisas, acredito eu que 13 e 17, posso estar enganado, mas já vi vídeos dele envergando essas camisas, mas quando você via ele envergando a 10, você tinha certeza de que era um vídeo do Pelé, né? E para muitíssimas pessoas, eu tenho certeza que se eu colecionasse clipes em preto e branco do Eusébio com a camisa 10, passaria batido, ileso, né, de que se tratasse do Pelé na visão dessas pessoas. Mas isso eu estou dizendo para justamente enfatizar que o Eusébio, ele era um jogador extraordinário, na minha visão ele está entre os 15 de todos os tempos, indiscutivelmente, e pode cavar um lugar no top 10, né? O Eusébio é um jogador que, confesso a vocês, que muitas vezes, durante muito tempo, eu tinha certeza que ele fosse canhoto. Por quê? De tantos gols que eu vi dele com a perna esquerda. Chutes cruzados, chutes de longe, chutes próximos, chutes muito fortes. E N gols com a perna direita. N gols de cabeça. N gols com dribles e finalização de longa distância, média distância, curta distância. Vários gols de falta, vários gols de pênalti. Uma velocidade incrível também lá do meio do campo. Dribles curtos, dribles longos, dribles com passadas e ultrapassando o zagueiro. Enfim, quantidade de recursos absurda, né? A média de gols do cara praticamente um por jogo. Em clubes, mais de 600 gols alto, somando com a seleção, passa dos 700 gols, média muito próxima de um por jogo. Portanto, Cristiano Ronaldo, respeite o teu próprio país, a tua própria história, meu amigo. Se você nunca viu, como você pode nunca ter visto? Se você viu vídeos do Eusébio, se já esteve com o Eusébio, eu já vi inclusive vários vídeos do Cristiano Ronaldo falar que gostaria, se pudesse, jogar com alguém do passado, seria com o Eusébio. Então, Cristiano, menos, cara. E também é absurdo ver a imprensa passando a limpo isso. O próprio Neto, craque Neto, que quis desdenhar do Cristiano Ronaldo, falou: melhor do que o Eusébio você pode até ser. Eventualmente ele possa ser considerado melhor do que o Eusébio, mas dois pontos importantes. Primeiro,
A época em que o Eusébio jogou é a época um pouquinho após, mesmo a época do Pelé, ele era considerado o segundo maior jogador do mundo naquela época. Ele foi chuteira de ouro, foi bola de ouro, enfim, era um jogadoraço. Então, se a gente coloca o Pelé em tão alto patamar, então inatingível patamar, e houve um jogador que muito próximo dele em várias características e tinha profusão de feitos semelhantes à do Pelé, né? A primeira chuteira de ouro entregue é de 1968, temporada 67-68, por Eusébio, que teria ganhado outras tantas jogar se o prêmio existisse anteriormente. Campeão da Champions League, né, sendo o artilheiro principal, o artilheiro de Copa do Mundo e por aí vai. E segundo ponto, né, tanto se fala que o Cristiano Ronaldo, Portugal, passou a existir somente com ele e que ele deu uma euro, não deu euro coisíssima nenhuma em 2016, primeiro porque ele sai nos primeiros minutos da final, e segundo porque ao longo daquela euro a atuação dele foi bastante tímida. Ele teve dois grandes jogos, que foi o último jogo da fase de grupos, em que ele faz dois gols num empate, e o terceiro jogo importantíssimo dele não foi um jogo dominante, mas foi um jogo decisivo dele, a semifinal. Ele teve dois jogos decisivos, um para ser desclassificado na primeira fase e outro a semifinal, mas ele não deu a Euro para Portugal. Talvez há quem questione, inclusive, que ele tenha sido o melhor jogador de Portugal naquela Euro, e pelo sim, pelo não, Portugal é campeã sem ele em campo, por mais que a liderança dele tenha sido bastante influente. Então, Eusébio, né, gente? Eusébio, com toda certeza, é um jogador, no mínimo, tão completo quanto o Cristiano Ronaldo e questionável ser melhor do que o Cristiano Ronaldo. Por quê? Portugal chegou a uma semifinal da Copa do Mundo, o Eusébio marcou 9 gols naquela Copa, foi para o terceiro lugar e venceu o terceiro lugar. Portugal, depois disso, o único grande resultado dela em Copas do Mundo foi na Copa de 2006, a primeiríssima do Cristiano Ronaldo, na qual o Cristiano Ronaldo fez um gol de pênalti na estreia da Copa. E mais nada além disso durante toda a Copa do Mundo. Segundo nome, Arthur Antônio Coimbra, o Zico. Absolutamente completo, jogador completo. Ele só não vai poder questionar no comparativo com o Cristiano Ronaldo o aspecto da força, né, de impulsão, mas ele era extremamente veloz, tinha muito mais drible do que o Cristiano Ronaldo, muito mais. Finalizava de formas mais variadas do que o Cristiano Ronaldo, posições, tipos de chute muito mais variados, com ambas as pernas e tem dezenas de gols de cabeça. Eu achei um clipe com 40 gols de cabeça dele e tem vários outros que a gente não tem no vídeo, infelizmente. Então você joga aí na média de 50 a 60 gols do Zico de cabeça, centena de gols com a perna esquerda, centenas e centenas de gols com a perna direita e não preciso nem mencionar a quantidade de gols de falta, o segundo que mais marcou em todos os tempos, atrás apenas do Marcelinho Carioca, e o cara que definiu a questão da cobrança de falta em todos os tempos. E o terceiro nome que eu cito nesse balaio de jogadores tão completos ou consideravelmente até possíveis de ser considerados mais completos do que ele, Marco Van Basten, meu xará Marcel Van Basten. Jogador que, infelizmente, aos 28 anos de idade, praticamente abandonou a sua carreira. E aos 28 anos, ele abandonou a carreira, porque ele havia tido já várias temporadas anteriores extremamente prejudicadas por conta das lesões. A temporada 87-88, na qual ele ganhou a bola de ouro, ele ganha a bola de ouro por conta da sua performance na Euro daquele ano, um caso muito semelhante ao do Paulo Rossi em 82, do Ronaldo em 2002 e do próprio Messi em 2022-23, né? Que por conta das suas atuações monstruosas e decisivas nas Copas, ganharam a bola de ouro. Mas tiveram temporadas em que pouco jogaram, no caso dos camaradas aí, né? E o Van Basten é o mesmo caso, ele disputou pelo Milan 19 partidas ao longo daquela temporada, apenas 19 partidas, marcando 8 gols. Porém, na Euro, foram 5 gols em 5 jogos, incluindo um hat-trick contra a Inglaterra e o gol da final, né? E começando por esse gol da final, a gente tem aí que se trata de um cara com todos os recursos para a finalização. Van Basten, na minha apuração, tem em torno de 25 gols de falta. Então, um número relativamente baixo na comparação, porém,
temos que lembrar que o número de partidas dele também é bastante baixo, né? Ele tem a não chega a arredondar 300 gols, salvo engano, 298 mais ou menos, mas também em 340 partidas, não mais do que isso. O Cristiano, lembremos que tem 1.200 partidas aproximadamente e seus 924 gols. A média, portanto, muito semelhante e até um pouco melhor a do Van Basten, né? Vamos considerar assim. Mas Van Basten, com as duas pernas a rodo, gols de voleio dentro da área, gols de sem pulo, como esse caso aí, gol de bicicleta, gol de puxeta, que alguns chamam, cabeceio. Cristiano é o que mais marcou gols em todos os tempos de cabeça, né? Superando o recorde do Gerd Müller, que é o que eu ia falar para vocês. Gerd Müller, se a gente for falar dentro da área, eu considero que esses três nomes, Romário, que é chamado o gênio da grande área, mas o próprio Cristiano Ronaldo, né? E o Gerd Müller, esses três, eles são os tipos que uma oportunidade define, né? Não precisavam de muitos dribles, não precisavam de muitas coisas ali dentro, não precisavam fazer jogadas, inventar muita coisa, é extremamente letais. E o Gerd Müller fez 144 gols de cabeça, segundo eu consegui apurar, possivelmente mais, e também era um cabeceio com uma altíssima impulsão. Tem um jogo dele pela Copa de 70, não lembro se é contra o Peru, acho que é contra o Peru, em que você vendo a foto, é um absurdo, parece que ele está também acima da cabeça do zagueiro, quanto ele pulou, né? Ele salta para trás e consegue cabecear, encobrindo o goleiro do outro lado. Vou deixar para vocês os frames dessa imagem aí enquanto eu falo. Mas esses dois caras, né, o Romário e o Gerd Müller, eu falava acerca do Van Basten. Van Basten tem menos gols do que ele, naturalmente, do que o Müller e do que o Cristiano Ronaldo cabeça, mas por conta das partidas. No entanto, eu assevero para vocês que o tipo de gols de cabeça do Van Basten, além de mais variado do que o do Cristiano, com um grau de dificuldade maior. A questão do Cristiano realmente é o salto muitíssimo alto e aquela testada firme, né? O gol famoso dele contra a Sampdoria, é isso? E outros tantos, né? Gol na final da Copa do Rei de 2011, o gol na Copa de 2018 contra Marrocos. Mas o Van Basten ele tem alguns gols de cabeça que parecem verdadeiros chutes. Tem um gol especificamente na Champions de 1989, desculpe, em que ele faz um cabeceio de um cruzamento vindo da direita. Ele cabeceia, vamos dizer, um peixinho, né? Ele cabeceia se jogando, projetando o corpo e batendo com a lateral da cabeça aqui. Só que ele estava para trás da marca do pênalti, ele estava próximo ali da meia-lua. E essa bola vai lá, próximo do ângulo. Então, é um gol que Cristiano Ronaldo nunca viu o senhor fazer. Eu nunca vi o senhor fazer um gol como o Zidane fez na final da Champions League, e nunca vi você fazer um gol como o Van Basten na final da Euro, e outros tantos gols do Van Basten, que incluíam muito mais drible, muito mais inventividade e plasticidade que o Cristiano Ronaldo. Então, esses três nomes, Eusébio, Zico e Van Basten, na minha visão, tão completos quanto o Cristiano Ronaldo, estão um pouco abaixo dele na história do futebol, mas muito próximos. Esses três caras, no mínimo entre os 20 de todos os tempos, entre os 15 possivelmente, poderiam se apertar para o top 10 ali, né? Mas estão em prateleiras semelhantes. Quando eu fiz o vídeo aqui no canal sobre os 15 maiores de todos os tempos, eu fiz em prateleiras assim, 1, 2, 4, 8. Coloquei o Cristiano na prateleira 4 e coloquei Van Basten e Eusébio na prateleira dos 8, o Zico estaria logo ali para mim, né? Estaria entre os 20 de todos os tempos. Então, histórias próximas, muito parecidos. Cristiano entre os 7 de todos os tempos, Eusébio e Van Basten entre os 15 de todos os tempos, e Zico entre os 20, muito próximos. Mas aí dois nomes. Um deles, o óbvio, eu não vou falar muito porque o óbvio é óbvio, né? Embora, como diz meu pai, óbvio só aos inteligentes lhe parece. Pelé. Pelé tem 124 gols de cabeças, de acordo com os levantamentos que eu consegui fazer. Tem em torno de 70 gols de falta, não são precisos esses números, mas são em torno de 70 gols de falta, mais do que o Cristiano Ronaldo. Muitos gols com a perna esquerda e muitos gols, naturalmente, com a perna direita. Mas ainda tendo os recursos de drible, a tabelinha com a perna do adversário. Tem aquele vídeo que o Pelé fez antes, né? Tudo que faz o Pelé fez antes. Então, é chover no molhado aqui, né, gente?
Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que ao longo de toda a minha vida, quando se comparou, sobretudo, o Maradona ao Pelé e depois o Messi ao Pelé, sempre que queriam acabar com a discussão, né, além de falar das carreiras, três Copas e tal, sempre se dizia isso. Pelé bate com as duas, bate de cabeça, bate falta. Messi e Maradona, você escolhe aí, só a perna esquerda. Eu sempre disse o seguinte, que veja, se só com a perna esquerda eles são comparáveis ao Pelé, imagine se eles tivessem todos os outros recursos. Mas a questão é, o Pelé continua sendo não apenas o standard, o padrão do atleta de todos os tempos, como também do jogador completo de todos os tempos. Você vai ter outros aspectos em que dá para dizer, colocar a gente no mesmo patamar do Pelé. Falei como idolatria do Maradona. O Messi, talvez ele tenha atingido um patamar desse futebol moderno, de coisas mais amplas, né? Ser um jogador de impacto maior na participação, na armação e no gol, até do que o próprio Pelé. Mas ele segue sendo o padrão. Se ele é o padrão, logo o Cristiano Ronaldo ele não poderia, não deveria nem ter dito que nunca viu outro. Ele deveria ter bancado e ter dito que ele era mais completo do que o Pelé. Certamente ele não conseguiria sustentar isso de forma alguma, né? Mas eu vou falar aqui de um outro jogador. Um jogador que, com toda a certeza, eu posso afirmar para vocês, ele está no mesmo patamar do Pelé, acima do Cristiano Ronaldo, no mesmo patamar do Messi e do Maradona. Ele só não é tão lembrado, tão citado como eles, porque o tempo, infelizmente, passa e aí a imagem vai ficando para trás e vai se confundindo um monte de coisas. Mas este jogador, além de ele ter feito mais de 500 gols oficiais em todos os tempos, somadas às suas assistências, dá mais de um gol por jogo, coisa que o Cristiano Ronaldo talvez vá ter, só que lembrando que a assistência do Cristiano Ronaldo é esse tipo de assistência. Lembrando que dos seus 924 gols até o momento que eu falo do Cristiano Ronaldo, são cento e lá vai cacetada de pênalti, né? Não estou diminuindo o pênalti, mas é estatística, é claro isso. O Cristiano Ronaldo, sem os gols de pênalti, ele fica abaixo do Messi, do Pelé, do Romário, do Gerd Müller, do Puskás, do Eusébio, na lista de gols, né? Então, gols sem pênalti. O Cristiano Ronaldo está entre os 10 maiores artilheiros de todos os tempos. Com os pênaltis é que ele é o maior artilheiro de todos os tempos em gols oficiais. Em gols totais, ele já teria perto dos 1.000, mas outros jogadores com mais de 1.000 aí, né? Alfredo Di Stefano. Sim, batia perfeitamente com as duas pernas. Muitos gols com ambas as pernas, mais gols com a perna direita, mas vários gols com a perna esquerda. 100 gols com a cabeça, vários gols de falta de pênalti numa época em que as faltas, né, era muito diferente do que se tornou depois, não apenas no sentido que os jogadores passaram a treinar mais elas, mas a falta, o objetivo de antes não era tanto a direct free kick, né, falta direta ao gol. De todo modo, o Cristiano Ronaldo não é a grande referência em gols de falta. Ele fez vários gols, muitos belíssimos, mas ele não é a referência em gols de falta. Isso ele mesmo sabe disso. Mas o Di Stefano, além de tudo, e por que que ele também é comparável ao Pelé, por conta do o que ele influenciou, trouxe para o futebol, assim como o Pelé, ele criou muita coisa em termos de dribles, mas ele, antes mesmo do Cruyff, ele já era o jogador total. De todos os grandes jogadores de todos os tempos do ataque, o Di Stefano, de longe, era o melhor defensor. Ele era, de fato, um jogador que buscava a bola e trazia a bola e finalizava se fosse necessário. Ele, de fato, foi o jogador total. O Cruyff, ele tinha capacidade de velocidade, mas ele não tinha nem a finalização do Di Stefano, a armação possivelmente, o passe possivelmente, mas não tinha a defesa do Di Stefano. O Pelé tinha talvez um pouco, até um pouco mais de finalização do que o Di Stefano, armação menos e defesa menos. E olha que o Pelé era excelente também na defesa, né? Certamente um dos três melhores desses grandes jogadores de frente, um dos três melhores defensores desses aí foi o Pelé. Mas o melhor de todos os tempos na defesa, dentre os jogadores que atuavam do meio para frente, e o Di Stefano, lembre-se que muitas vezes ele atuou como segundo volante.
como meia, como ponta, como centroavante. Ele era de fato o jogador total, absoluto e completo. Vou colocar para vocês algumas estatísticas dele para vocês se surpreendam um pouquinho com esse camarada. E de fato, eu não tenho a menor dúvida de que Alfredo Di Stéfano e Pelé foram mais completos e melhores do que o Cristiano Ronaldo. Van Basten, Eusébio e Zico foram tão completos quanto ele, certamente. E outros tantos jogadores de posições diferentes foram absolutamente completos. Mas, Cristiano, você disse que nunca viu nenhum. Eu estou te dando o nome de cinco. Assista no YouTube, meu amigo. Procura um pouquinho, dá uma pesquisada. Beleza? Você não vai se arrepender. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.